Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o programa Quem Faz Entrevista e, mais uma vez, chega essa época do ano, vem a preocupação, né? Vem um alerta laranja, quase vermelho, em relação às doenças, às arboviroses, né? Mais perigosas e com maior temor da população com relação a dengue, chikungunya e zika vírus. Aí todo mundo fica preocupado com relação a como está o índice de infestação do transmissor da doença, o mosquito Aedes aegypti, e recentemente foi divulgado um novo LIRA, que é o levantamento em relação aos focos do mosquito transmissor da doença. E hoje a gente vai falar sobre esses números, esses dados coletados e recentemente divulgados, sobre as ações da municipalidade em relação à prevenção dessas doenças e, claro, combate ao mosquito e o que nós, cidadãos, podemos fazer. Estamos recebendo aqui hoje o Rômulo Guzmão, ele é empreendedor público do Núcleo de Gestão Estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, que vai falar para a gente sobre tanto esse trabalho de gestão estratégica e também com relação ao LIRA. Rômulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Nós que agradecemos a oportunidade da gestão estar aqui manifestando e falando para a população um pouco desse contexto de desafios que o município tem, né, e das ações que o governo vem desenvolvendo. Pois é, antes de entrar no mérito da própria entrevista, que é a questão das arboviroses, principalmente zika, chikungunya e as doenças transmitidas pelo Aedes, gostaria de esclarecer sobre o núcleo de gestão, que é algo novo, uma proposta nova que veio à tona e está em execução, em andamento nesse governo. Por que da criação e qual é a atuação do núcleo? Sim. O governo André, ele entendendo o tamanho do desafio que é trabalhar a gestão em saúde, e o desafio ainda maior que nós vimos enfrentando na contemporaneidade, que é a questão do subfinanciamento dos serviços de saúde, o governo André entendeu, então, que isso que seria fundamental qualificar o planejamento e a efetiva gestão dos serviços. E aí ele compôs, então, o núcleo gestor. Esse núcleo é denominado em lei de Núcleo de Gestão Estratégica e Inovação em Saúde, que o nosso papel é cuidar da gestão estratégica, né? E falar de gestão estratégica significa falar de projetos, falar de iniciativas, de monitoramento e avaliação de resultados e de acompanhamento daquelas que são iniciativas prioritárias de governo, para que a gente consiga fazer com que essas iniciativas gerem resultados que façam diferença na condição de vida da população, sejam sentidas pelo cidadão valadarense. E aí ele então compôs esse núcleo de gestão estratégica. Ele é formado por 6 empreendedores públicos, cada um com formações específicas e que venham agregar valor à gestão municipal. Então, o principal papel desse núcleo é fazer com que os projetos de governo prioritários eles deem resultado e que sejam sentidos pelo cidadão de Valadares. Pois é, por isso que muitas vezes quando nós falamos aqui da questão do combate ao mosquito da dengue e outras doenças, Aedes aegypti e outras questões de saúde, vem especificamente de alguém de certa área, ou do Centro de Controle de Zoonoses, ou do setor de imunização, e hoje está aqui um empreendedor público e gestão estratégica. Então a gente vê que há uma preocupação em dar um encaminhamento mais profissionalizado, mais bem cuidado, mais focado em relação a resultados, né, em relação à saúde. Né? E já entrando no tema com relação a essas doenças transmitidas e a esse mosquito, que é um grande desafio da saúde pública, não só de Governador Valadares, mas do Brasil inteiro. Mas não há de se negar que em Governador Valadares, né, temos um grande desafio por aí. Né? E o que a municipalidade tem feito, o que pode ser feito em relação a este mosquito que tanta preocupação e tanto mal causa? Sim. Enquanto empreendedores públicos e pensando, como você falou, nessa ótica de resultado, a primeira medida que nós tomamos foi reconhecer com clareza qual que é o cenário de Valadares na perspectiva da infestação. Então, ao chegar aqui já em janeiro, nós sentamos com toda a equipe de zoonoses, com a equipe da Vigilância em Saúde, para fazermos uma análise de série histórica de como que as arboviroses se comportavam no município de Valadares. Tivemos uma percepção clara de que Valadares, historicamente, apresentou um alto índice de infestação. Nós pegamos uma série histórica de 11 anos para analisar os dados e vimos nessa série histórica picos de infestação de 8%, de 7,5%, e tivemos em janeiro já o maior pico de infestação dos últimos 11 anos no município de Valadares, foi a infestação de 9,7%. E é um valor extremamente alto, porque a OMS coloca para a gente um parâmetro de que 4%
já significa uma infestação sinalizadora de muito possível de epidemia de arbovirose. E esse sinal se concretizou porque a gente teve notificado em Valadares agora no primeiro semestre, até no primeiro semestre desse ano, um total de 12 mil casos de arbovirose. Então, uma infestação alta já em janeiro, já sinalizando para nós que nós teríamos um grande número de casos de arbovirose em Valadares. E pois é uma realidade, né, um reconhecimento de que o problema existe e o problema tem que ser enfrentado. E de que forma enfrentar esse problema? A primeira coisa a ser feita é realmente conhecer o tamanho desse problema. Exatamente. É o que foi feito agora, o Lira recente, fresquinho aí sendo divulgado, vamos conhecer esse resultado. Né? Há uma problemática muito grande na nossa cidade, né, que apesar das campanhas, apesar da conscientização, os números aumentam e estamos num período aí vital, muito importante, que é o início das chuvas, né, o período chuvoso. Né, e a chuva tem caído e a tendência é aumentar o número de focos e, consequentemente, o número da doença. O que temos de evitar são epidemias, né, porque tem doenças aí gravíssimas que são transmitidas por esse mosquito. Daqui a pouco nós voltaremos a conversar com o Rômulo, falando sobre esse levantamento Lira, recentemente, que foi feito e divulgado, e as estratégias para combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças, consequentemente, que ele transmite. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos a instantes. Voltamos com o Quer Fazer Entrevista e hoje recebendo o Rômulo Guzmão, que é responsável ele é empreendedor público de gestão estratégica de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. E vamos falar aqui hoje sobre esse trabalho em relação ao enfrentamento às arboviroses, e principalmente as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que é o nosso grande inimigo, é o grande vilão, sempre com problemas, sempre no primavera, verão principalmente, muitos casos da doença, e era a grande desafio o problema da dengue, né? Aqui em Valadares já houve casos de morte devido à dengue hemorrágica, né? Então um tipo mais grave da doença já instalado na cidade. Mas não bastasse isso, vieram outras doenças transmitidas por esse mosquito, a zika e a chikungunya, né, que houve um grande número de casos no verão deste ano. E com relação a essa primavera, verão 2017-2018. Rômulo, o recente Lira, o que apontou, né, há esperanças de que a coisa vai melhorar ou ainda estamos aí no fio da navalha? Nós estamos confiando na mobilização do cidadão, no entendimento de que o cidadão precisa cuidar do seu próprio domicílio. O Lira nos mostrou claramente que 80% dos focos ainda estão dentro do domicílio das pessoas. Então é preciso cuidar do próprio domicílio. A gente ainda vê displicência das pessoas em relação à bromélia, a vaso de planta, mas o que mais se expressou no resultado desse Lira foram ainda os reservatórios de água no chão, preocupação do cidadão de faltar água e aí estoca de maneira inadequada. Verdade. Ainda temos problemas com ralos destampados, problemas com pneus dentro das casas, e são questões muito pontuais, mas que estão ainda sendo o nosso desafio, sendo o nosso problema, e que convocam o cidadão para uma observação mais cuidadosa do seu próprio domicílio, do domicílio e do peridomicílio, e da estocagem de resíduos, né, do domicílio. Então, a gente, enquanto Núcleo de Gestão Estratégica e junto à equipe de zoonose, nós temos feito um trabalho no sentido de fazer com que o cidadão esteja mobilizado diante de um resultado em que houve melhora, né, um pouco de melhora, porque a gente tinha um Lira de 8,5 na segunda medida do ano, e nessa última medida o Lira foi de 5,6. Vimos um resultado melhorar. No entanto, não podemos entrar na nossa zona de conforto ainda, porque esse Lira está acima dos 4%, que é o valor crítico para como sinalizador de epidemia. Né? E a coleta desses dados se deu no período de seca ainda, exatamente, né? O período chuvoso exatamente. começou agora. Sim. A tendência, né, é que esses reservatórios acumulem mais água e haja mais focos do mosquito. Né? Sim, então, sim. daqui para frente, Há uma começa a grande preocupação preocupação. maior. Sim. O município tem investido, desde o mês de março desse ano, nós implantamos uma tecnologia de monitoramento de infestação e de circulação viral. Praticamente todos os bairros de Valadares são cobertos por essa tecnologia. E a gente tem, então, na mão uma ferramenta muito efetiva de identificação de índices de infestação nos bairros e também de circulação viral. Nossa equipe de zoonoses está sendo continuamente qualificada, inclusive ontem fizemos um grande encontro com esse grupo, envolvendo mais de 250 pessoas,
trouxemos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, entomologistas de referência da Universidade Federal de Minas Gerais, para qualificar o trabalho ainda mais desses agentes de endemias que vão visitando as casas, que vão mobilizando a população, para que nós consigamos um efetivo resultado, um efetivo monitoramento da situação de cada um dos bairros para uma atuação ainda mais ágil em relação àqueles bairros que de fato vão precisar. O governo tem se articulado com as demais secretarias também, a Secretaria de Limpeza Urbana tem estado atenta, nós emitimos alertas para a Secretaria de Limpeza Urbana naqueles bairros que nos chamam mais atenção, em função desse levantamento de infestação semanal que a gente recebe, né, da equipe de zoonoses. E aí a gente sinaliza isso para a equipe de limpeza urbana, eles encaminham a equipe a esses bairros mais críticos, mas não basta só o governo estar mobilizado. É preciso, eu gosto de ressaltar esse aspecto, que o cidadão também esteja sensibilizado para a necessidade dele colaborar com os agentes de endemias na eliminação dos focos nas residências. Pois é, o inimigo está em casa, né? O inimigo está dentro da nossa casa e já foi dito aí, né? O número de focos, a grande esmagadora maioria, encontrada dentro das casas, né? Nos ralos, que ainda é um problema, nos pratinhos de planta de pessoas ainda que têm o hábito, não é? Ter suas plantas com pratinho de baixo, que acumula água. Tem problemas ainda com os reservatórios de água, caixas d'água abertas, reservatórios de água. Com medo de faltar água, as pessoas reservam a sua água e deixam abertos. E além de quintais com sujeira, quintais, lotes vagos, abandonados e por aí vai. Né? Então tem um grande contingente de agentes endemias aí pelas ruas de Governador Valadares fazendo o seu trabalho e também que vão às nossas casas. Mas a conscientização ainda passa por ela para que possamos ter um combate mais efetivo e diminuir esses números gritantes, que a tendência é aumentar o número com relação aos focos desse mosquito. E esse mosquito, né, não só a dengue, que já é um problema muito sério, né, Zika vírus, que já tem comprovada a sua ligação com a microcefalia, né, a chikungunya. Tivemos muitos casos em Governador Valadares neste ano, e quem teve essa doença sabe o quanto ela é terrível. Se infectou lá no mês de janeiro, fevereiro, ainda está sofrendo com as consequências dessa doença. Então não dá para brincar mais, gente. É inadmissível que cheguemos novembro de 2017 com um índice tão alto de infestação dentro das casas. Daqui a pouco vamos continuar com esse assunto, fazendo esse alerta, e você já começa a refletir sobre o seu papel no combate a esse mosquito que passa pelo seu comportamento, da sua família, da sua comunidade, para o enfrentamento desse mosquito e dessas doenças. Voltamos já. Voltamos com Quer Fazer Entrevista e hoje estamos tratando da questão dengue, chikungunya, zika vírus. A Aedes aegypti é o nosso grande inimigo, é o grande vilão que temos que enfrentar todos os anos, e o problema é que a cada ano nós, cidadãos, não cumprimos o nosso dever e deixamos esse mosquito se proliferar em grande abundância, gerando grandes problemas para a nossa sociedade, para nós mesmos, né? Hoje estamos recebendo aqui Rômulo Guzmão, que é empreendedor público em gestão estratégica de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, nos falando sobre os números de levantamento, que mostram que grande parte dos focos do mosquito ainda está dentro da nossa casa, dentro da casa do cidadão. Está sendo feito um trabalho bem focado e muito diversificado em todo o município em relação aos focos, ao combate, à limpeza nas áreas públicas e tudo mais, mas nós temos que dar a nossa contrapartida, fazer o nosso papel. Claro, cobrar a municipalidade no que se refere a ela, mas fazer também aquilo que nos compete. Rômulo, vocês também estão buscando apoio de organismos sociais, instituições para esse combate. É uma verdadeira guerra, né, Rômulo? Sim. E não dá para perder porque é muito complicado o que tivemos aí já epidemias e casos recentes, né? Sim. Temos que trabalhar em defesa da vida das pessoas, né, e da qualidade de vida. E em função disso, entendendo justamente que esse é um desafio difícil de ser enfrentado, que nós, além de articularmos todas as secretarias de governo, o prefeito André determinou o envolvimento de todas as secretarias nesse grande movimento, mas também temos nos articulado com a sociedade civil, né? Envolvemos associações de bairro, Rotary, Superintendência Regional de Educação, envolvendo todas as escolas estaduais também. Tivemos inclusive o convite do Dom Félix para participar de uma reunião onde ele reuniu todos os padres, ele nos deu espaço para a gente poder discutir essa agenda com os padres.
as instituições religiosas, as demais instituições religiosas do município, porque entendemos que são espaços efetivos de diálogo com o cidadão e de efetiva mobilização do cidadão para essa causa, né? Então, temos feito um movimento de mobilização social no sentido de que a gente consiga somar forças para combater esse inimigo que para nós ele é importante, especialmente nesse período de chuvas, né? Porque a gente já espera, um momento que a gente já espera um aumento do número de casos por conta, muitas vezes, do descuido do cidadão com o próprio domicílio. É o descuido, é a falta de cuidado mesmo, né? Esperamos aí, quanto tempo estamos esperando um período de chuvoso, né? A chuva é necessária, ela é mais do que bem-vinda, né? Mas ela faz aumentar. Nós temos problemas sérios em Governador Valadares também, de lotes abandonados e casas abandonadas, né? E, inclusive, tem uma lei recente, eu não me lembro de autoria de qual vereador, mas que foi sancionada recentemente pelo prefeito André, que dá poderes ao município de agir de forma mais contundente em relação a esses imóveis abandonados, não é isso? Exatamente. É porque a gente tem feito um trabalho de forma muito abrangente nesse programa, e ele tem diversos eixos. Tem o eixo do controle vetorial, tem o eixo da organização do serviço de saúde, tem o eixo da mobilização social, e ainda no eixo de controle vetorial, o nosso foco não tem sido somente a ida do agente à casa, tem sido também esse diálogo com o setor de posturas da prefeitura, no sentido de nós vislumbrarmos a diminuição desse risco, dessas situações que você colocou, né, de lotes vagos, de casas fechadas. São situações que configuram risco sanitário e que trazem prejuízo para a coletividade, que, portanto, merece a nossa atenção. Fizemos vários encontros articulados entre a Secretaria de Saúde e a Postura Urbana, justamente para fazer um debate dessa legislação e discutir de que forma a gente poderia ter mais facilitado o acesso do agente de endemias a esses locais para o efetivo tratamento desses focos, eliminação de larvas, né, no sentido de proteger a população desses riscos. E com relação em questão de saúde pública, questão da ponta final, ou seja, infelizmente quando a pessoa já é infectada e houver um grande número de casos, as unidades básicas, os hospitais, como que estão preparadas as unidades de saúde para receber esse contingente, caso haja um grande número de doenças? Sim. Já em janeiro, quando a gente estava com o Lira de 9,7, nós vimos que ali a situação crítica já estava instalada. Não havia muito o que fazer para diminuir a densidade vetorial, né? Era remediar a situação mesmo. Então nós focamos muito nesse movimento de organização da assistência à saúde, aos pacientes, aos usuários que já iriam adoecer, né? Com isso, nós abrimos as portas do ambulatório Rui Pimenta para aquele serviço de retaguarda para o hospital, uma vez que o hospital tinha que estar com porta livre para o acesso ao usuário que tivesse mais complicações. Esse usuário com mais complicação não podia concorrer em sua porta com o usuário que era mais simples. Então nós abrimos o Rui Pimenta para ser essa retaguarda. Preparamos as 59 equipes de saúde da família para poder para absorver melhor esses pacientes, né, nos bairros e evitar que eles viessem para o centro. Pensando nos usuários que iriam ter cronificação de chikungunya, né, são pacientes que batem a nossa porta agora, mas daí uma semana eles estão voltando com dor articular. Então nós criamos o Serviço de Reabilitação em Arbovirose, que é referência estadual, porque nenhum município do estado tem um serviço como que a gente tem aqui. Nós colocamos lá dentro um profissional reumatologista, que trabalha articulado a equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educadores físicos. E é necessária essa equipe porque a reabilitação desse paciente com chikungunya, ela é complexa. Para você ter uma ideia, de todos os casos que nós tivemos no primeiro semestre, praticamente 20% deles continuam conosco até hoje em reabilitação por conta dessa cronicidade, do tempo de adoecimento desse usuário. Ele melhora e volta para o serviço, e nós temos que ter condição de dar resposta para o usuário, e graças a Deus, Valadares conseguiu se organizar bem. Nós atendemos praticamente 13 mil casos de arbovirose até o momento, e não tivemos nenhuma queixa formal de usuários e nem informal de dificuldade de acesso ao atendimento médico, de dificuldade de acesso ao medicamento, e isso para nós é um sinalizador de que a assistência se organizou bem. É preciso agora a gente se preocupar com os outros movimentos, da mobilização social, do controle vetorial, e de ainda fortalecer um pouco mais a assistência, porque a gente está esperando um número de casos um pouco maior agora já no primeiro semestre do ano vindouro. As previsões epidemiológicas nos estados que tiveram epidemia de chikungunya e nos outros países,
é de que a primeira onda de epidemia ela é mais leve e a segunda onda ela é um pouco mais complexa, né? Porque aumenta muito o número de casos. Então, nós estamos nos organizando para otimizar ainda mais esse serviço de assistência à saúde na atenção primária, junto das equipes de saúde da família, equipe de NASF, o ambulatório Rui Pimenta, que está sendo todo ele reformulado para esse serviço, e o serviço de reabilitação, que está tendo sua infraestrutura aumentada para a gente ter retaguarda efetiva, caso a gente tenha esse cenário que nos está sendo apontado pelos epidemiologistas. Pois é, quem já teve dengue e chikungunya, principalmente, né, o efeito é muito doloroso na pessoa, e zika, já arrepiou, né? E aí é para ficar arrepiado mesmo, de assustar, de alarmar mesmo, não dá para brincar, é situação de guerra mesmo, é enfrentamento e a principal ferramenta, a principal arma está na sua mão, é a prevenção, é cuidar, né, eliminar os focos, é olhar o seu quintal, faz uma varredura no seu quintal, tem latinha de alimentos em conserva, tem potes de garrafa PET, tem pneu, tem o que pode acumular água, o mosquito vai utilizar para botar os seus ovos ali. Não é? O seu ralo, uma vez por semana, joga água fervendo no ralo, que elimina o mosquito e até a larva também, os larvicidas, e o ovo também, ele é eliminado com a água quente. Né? Os pratinhos nas plantas, é bonito planta? É, gente, mas é caso de situação extrema. Né? É bom, se não tiver jeito, evite de ter uma planta em casa, é melhor do que ter o pratinho. Então o problema está conosco, é toda uma rede, você ouviu durante toda a entrevista, que o Rômulo disse que há toda uma rede sendo preparada, uma rede bem coesa para poder evitar, combater e atender, se for o caso. Mas se nós não fizermos a nossa parte, um dente dessa engrenagem acaba ficando faltando e aí ela não funciona, ela emperra. E aí o problema é muito mais grave, é muito mais sério. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que poderíamos passar aí um verão mais tranquilo em relação a essas arboviroses, principalmente a dengue e a chikungunya. Rômulo, muito obrigado pelas suas explicações. Esse trabalho realmente está sendo feito de excelência, preocupado com os resultados e tomara realmente que tenhamos números melhores, né, e menores em relação a essas doenças neste verão. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de abrir as portas dessa TV para que o governo pudesse falar um pouco das ações que são desenvolvidas. E eu quero finalizar de novo fazendo um chamamento da população de Valadares para que, juntamente ao governo, somando esforços, somando forças, nós possamos integrar esse grande movimento que não é só contra o Aedes, é em defesa da vida do cidadão valadarense. Exatamente. Obrigado, Rômulo, e a você. Discuta aí na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, essas questões, porque tem que estar na ordem do dia, na pauta do dia, todo mundo discutindo e tomando providências, principalmente dentro de casa. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Quer Fazer Entrevista.